Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5. Hoje o nosso texto é do verso 6 ao verso 11. Eu já falei sobre os 5 primeiros versículos do capítulo 5, na nossa última mensagem. E nós temos estudado sobre Romanos, uma carta especial, preciosa, que serviu de base para a reforma protestante do século XVI. Foi através da leitura de Romanos que Lutero descobriu a justificação pela fé. E foi a partir daí então que nós podemos dizer que a chave da reforma protestante abriu a porta. E nós estamos aqui talvez por causa dessa descoberta de Martinho Lutero. O texto é Romanos 5, 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu disse na última mensagem que eu havia dividido o texto em 2 partes, embora o texto seja um todo, do verso 1 até o verso 11, mas para ficar mais fácil de entendermos e mais didático para compreendermos a mensagem. E hoje então nós vamos expor esses versículos, o que eles dizem para nós, e há uma excelente, uma ótima, uma boa notícia para todos nós aqui nesse texto. Vamos então fazer algumas considerações do contexto dessa passagem, e eu quero relembrar rapidamente o que eu disse na última mensagem, no sermão baseado nos 5 primeiros versículos. E eu chamei esses 5 primeiros versículos de as agradáveis consequências da justificação pela fé em Cristo. Pois é assim que Paulo começa o verso 1. Sendo justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Mediante Cristo Jesus, diz o texto. Então nós vimos essas agradáveis consequências da nossa justificação. E eu apontei 3 consequências agradáveis aqui no texto. A primeira, a paz com Deus. Notem que eu grifei a expressãozinha ou a palavra paz, as 2 palavras paz com, porque não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Ou seja, a reconciliação de quem antes vivia uma inimizade com Deus. A segunda agradável consequência é a graça, é o acesso à graça de Deus. O que ele diz também no verso 1. Nós tivemos acesso à graça de Deus mediante Jesus Cristo. E a terceira consequência é a esperança da glória de Deus, uma esperança que não é enfraquecida pelas tribulações, e uma esperança que não nos decepciona, ou como diz a nossa versão, não confunde. Então esse foi o sermão anterior, o texto anterior, quando Paulo está falando das consequências agradáveis da justificação. O texto de hoje tem como ponto central o que ele diz aqui: Deus prova o seu amor. Então esse texto é o texto que fala acerca da prova do amor de Deus. É a chave, é o centro desses versículos. E Paulo constrói o seu raciocínio de forma maravilhosa. Ele diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
A palavra provar, o verbo provar aqui, traz a ideia de juntar todas as provas e tornar claro o amor de Deus. Ou seja, não é uma simples demonstração. Paulo não está dizendo, olha, eu quero mostrar para vocês. Não, ele quer provar, à luz dos seus argumentos, o amor de Deus. Então, como eu disse aqui, trata-se de uma comprovação e não de uma simples demonstração. E aí a pergunta é, como que Deus prova o seu amor para conosco? E notem aquilo que eu observei no último sermão também, que Paulo está usando aqui a terceira pessoa, aliás, a primeira pessoa do plural, nós, esse é o sujeito. Em cima desse pronome, Paulo constrói o seu raciocínio, ou seja, isso tem a ver com você, comigo e com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Como que Deus prova o seu amor? E aí ele vai mostrar algumas verdades importantes aqui. Primeiro, ele mostra que aqueles que receberam esse amor não são dignos desse amor. E essa é uma prova de que Deus ama. E aí ele usa 4 palavras: fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus prova o seu amor para com os fracos, os ímpios, os pecadores e os inimigos. Ele morreu por eles, assim. Em segundo lugar, Paulo fala que Deus prova o seu amor através do sangue de Jesus derramado na cruz, a morte expiatória de Jesus. E em terceiro lugar, Paulo mostra ou prova que Deus nos ama, apresentando as promessas futuras de Deus. Ou seja, seremos salvos da ira, seremos salvos pela sua vida e poderemos nos gloriar ou nos gloriamos em Cristo Jesus, ou em Deus através de Cristo Jesus. Então são as provas aqui do amor de Deus. E o tema não poderia ser outro senão exatamente esse: Deus prova o seu amor. Qual que é o objetivo? Primeiro, falar sobre essas provas incontestáveis do amor de Deus. E segundo, convidar todos que se reconciliem com Deus através de Jesus Cristo. Deus prova o seu amor. Em primeiro lugar, ao salvar pessoas tão carentes e miseráveis como nós. Eu vou repetir: Deus prova o seu amor ao salvar pessoas tão carentes e miseráveis como nós. E aí ele vai usar 4 palavras para provar isso, e eu quero comentá-las nesse instante. Paulo diz aqui no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Essa é a primeira palavra que aparece aqui, a palavra fracos. A palavra grega significa totalmente incapaz. E isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que fraco é alguém que ainda tem alguma força, que o fraco aqui é alguém que de alguma forma pode encontrar a sua salvação, pode buscar Deus, pode ser salvo pelo seu esforço, ainda que seja mínimo. Mas não, a palavra fraco no texto traz a ideia de alguém totalmente incapaz. Ou seja, nós éramos incapazes de resgatarmos a nós mesmos. O que Paulo está dizendo aqui? O que a Bíblia ensina, meus irmãos, é que se Deus não fizer algo em você, antes de você crer, você não pode crer. Se Deus não te der vida, e se o poder do Espírito Santo não te regenerar, você não pode vir a Deus. Você não pode crer em Deus. Você não pode temer a Deus, a não ser que Deus te dê força para isso. Essa é a ideia da palavra fracos aqui. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse lá em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai do céu não o trouxer.
Isso mostra o quê? Que ninguém pode buscar a Deus por sua própria força. Buscar a Deus, irmãos, é um trabalho do crente que já foi salvo. O não crente não busca a Deus. Aliás, Paulo diz claramente isso em Romanos 3. As pessoas buscam os benefícios de Deus, a paz que só Deus pode dar, a alegria que Deus pode dar, mas não buscam a Deus porque não tem força para isso. Em segundo lugar, Paulo diz que Cristo morreu por nós quando nós éramos ímpios. A palavra grega traz a ideia de alguém totalmente destituído do temor de Deus. Ou seja, Cristo morreu pelos ímpios. Ele não viu algo de bom para que então ele morresse em favor daquele que ele achasse ou visse de alguma forma alguma virtude nessa pessoa. Não. Cristo morreu pelos ímpios. O ímpio aqui é o indivíduo revoltado contra Deus. O indivíduo que não quer saber de Deus na sua vida. Aliás, Paulo já tinha dito isso no capítulo 4, que Deus justifica o ímpio. E eu comentei isso, dizendo que essa é uma diferença básica da reforma protestante, da visão reformada bíblica, do ensino bíblico, porque muitos acreditam que Deus só pode justificar aquele que é justo. Então, a pessoa precisa se auto-justificar de alguma maneira, ou aqui na terra, ou numa vida depois, e aí sim Deus pode levar a pessoa para o céu, tornando a pessoa justa, porque ela é justa. Paulo não está dizendo isso, Paulo está dizendo que Deus justifica aquele que é ímpio, aquele que está no seu pecado. E a pergunta é: como que Deus pode fazer isso? Ele faz isso por causa da justiça de Cristo. A justiça de Cristo que foi imputada, foi creditada na nossa conta. E o nosso pecado que foi creditado ou imputado na conta de Jesus. Paulo já havia dito isso quando ele declarou, citando o Antigo Testamento: todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Inúteis. Em terceiro lugar, a terceira palavra que Paulo usa aqui, que Cristo prova o seu amor, ou Deus prova o seu amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra grega é a palavra hamartolos, e ela traz duas ideias importantes aqui, irmãos, que a gente precisa entender. A primeira é que é aquele que se desviou do caminho da justiça. O pecador aqui é aquele que se desviou do caminho da retidão, da justiça. Mas é aquele que deixou de corresponder aos padrões de Deus. Ou seja, o pecador é aquele que errou o alvo, está fora do caminho, distante de Deus, morto nos seus delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Em quarto lugar, como se não bastasse, Paulo usa uma palavra mais pesada ainda, que Deus prova o seu amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ou nos justificado, quando nós éramos inimigos dele. Inimigos. O termo parece pesado, mas ele é tão verdadeiro como os outros termos que aparecem aqui. Talvez alguém possa dizer, ou alguém diga: pastor, eu nunca fui inimigo de Deus. Mesmo antes de converter, eu não era inimigo de Deus, porque aqui está falando de nós. Nós que somos salvos hoje, o que nós éramos antes de conhecermos a Jesus. E uma das coisas que Paulo diz é que você e eu éramos inimigos dele, inimigos de Deus. Mas eu nunca declarei guerra contra Deus, alguém pode dizer? Eu nunca blasfemei contra Deus, eu sempre fui uma pessoa muito comportada, mesmo antes da minha conversão. Eu nunca blasfemei, eu nunca critiquei as coisas de Deus, eu sempre fui uma pessoa religiosa. Alguns talvez possam dizer isso. E até digam isso. Mas o que é inimigo de Deus na Bíblia? Será que é aquele que fala contra Deus, que declara guerra contra Deus? Somente esse também é. Mas a Bíblia nos ensina e nos esclarece isso de uma forma interessante. Por exemplo, em Romanos 8, 7, Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. O pendor da carne. Antes nós pendíamos para a carne. E o que é carne na Bíblia?
A carne na Bíblia, se você pegar Gálatas capítulo 5, você vai entender que carne ali significa as obras da carne. E nós temos algumas descritas por Paulo. Por exemplo, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inveja, ciúmes, contendas. Contendas, ciúmes, inveja, maledicência, tudo isso é obra da carne. E Paulo lá em Gálatas diz algo interessante: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, há uma guerra entre nós e Deus e nós, por causa da nossa carne, do nosso pecado. Em outras palavras, éramos inimigos de Deus. E para deixar mais claro, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4, Paulo faz uma lista ali de pessoas que têm um amor mal direcionado, que amam o dinheiro, que amam a si mesmas, e ele termina a lista dizendo assim: amigos dos prazeres, não amigos de Deus, ou inimigos de Deus. Ou seja, quando a pessoa vive num prazer, quando a pessoa busca a felicidade como um fim em si mesmo, quando a pessoa busca o seu egoísmo, o seu egocentrismo acima de todas as coisas, ela então é claramente, declaradamente inimiga de Deus. E o quadro é claro. Paulo diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Mas o texto continua e Paulo diz que Deus prova o seu amor em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. E essa é a ênfase do texto que nós lemos várias vezes. A ênfase começa aqui no verso 6, quando diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu. No verso de número 8, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ênfase é na morte de Cristo. Deus prova o seu amor em Cristo Jesus, na cruz, no sangue derramado. E aqui, irmãos, não é só uma entrega do Filho, mas é a entrega do próprio Deus, de si mesmo, em favor dos seus filhos, da sua igreja, do seu povo. Deus estava em Cristo. É o próprio Deus se entregando por nós na pessoa do Filho. E aí, algumas verdades impressionantes aqui nesse texto. A primeira delas, que Paulo diz que Cristo morreu a seu tempo. E há duas ocasiões aqui apontadas por esse Cristo morreu a seu tempo. A primeira ocasião, e eu concordo com o teólogo Sproul, quando ele fala sobre isso, que esse tempo que mostra para duas ocasiões na história da redenção, quando Cristo veio, ou seja, Cristo morreu de acordo com a agenda de Deus, no tempo certo, na hora certa, no dia certo, na geografia certa, no momento correto. Paulo diz em Gálatas que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Esse é o tempo de Deus, da história de Deus, da agenda de Deus. Mas há uma outra dimensão, uma outra ocasião do tempo, que é o tempo da nossa história, da sua história, da minha história. É por isso que ele diz que Cristo morreu a seu tempo pelos fracos, quando ainda éramos ímpios. Em outras palavras, Ele não esperou que você reagisse. Ele não esperou que você acordasse e de repente falasse: hoje eu vou buscar Deus. Não, na verdade você estava indiferente, alienado. E no tempo de Deus para a sua história, quando você talvez nem percebia ou viesse a perceber, Deus veio, invadiu o seu coração, salvou a sua vida. No tempo, nosso tempo, num tempo nosso, que Deus tinha determinado para a nossa salvação. Cristo morreu a seu tempo. A segunda verdade que o apóstolo Paulo aponta aqui da morte de Cristo, é que essa morte de Cristo é incomparável. E eu gosto do verso 7 e 8.
No 7 ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E aí no verso 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante, duas afirmações sobre a morte de Jesus. Paulo coloca esse verso 7, que é um versículo meio interessante, né? Quando ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Por que Paulo está dizendo com isso? O verso, ele se encontra entre duas afirmações sobre a morte de Jesus. A gente precisa entender isso. A afirmação do verso 6 e a afirmação do verso 8. E Paulo usa duas palavras interessantes aqui nesse versículo 7. A primeira palavra é a palavra justo, que é a palavra dikaios. E a outra palavra é a palavra bom, que é a palavra agathos, que pode ser traduzida por amável. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que dificilmente alguém morre por uma pessoa justa, mas a ideia aqui é de uma pessoa fria na justiça. Ele é quase que um legalista. É alguém que é justo, mas não tem compaixão, não tem amor. Ele é um indivíduo da lei. E dificilmente a gente morre por uma pessoa assim. E aí ele diz: pelo bom, pelo amável, pela pessoa que te trata bem, pela pessoa que você quer bem, pela pessoa que é uma pessoa cara ao seu coração, pode ser que você se anime a morrer por esse. Mas na verdade o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo fazer um contraste. Ainda que eu me anime a morrer por alguém que goste de mim, ou que seja amável, alguém que seja agradável, ainda que isso aconteça, nada se compara àquilo que Cristo fez por mim. Porque eu não era agradável, e nem justo eu era. Na verdade eu era fraco, ímpio, pecador e inimigo. O amor de Cristo é incomparável, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não existe parâmetro, não existe comparação, não existe como dimensionar esse amor. Terceira verdade que Paulo fala sobre o amor de Cristo é que Cristo nos justificou pelo seu sangue. Eu já tenho falado sobre isso várias vezes aqui, sendo justificados pelo seu sangue. A justificação é um ato da graça de Deus mediante a morte de Jesus. Ou seja, foi o amor de Deus, a graça de Deus que levou Jesus a morrer na cruz. A causa é a graça. A morte de Jesus é o meio pelo qual Deus nos justifica e nós nos apropriamos disso, como diz a Bíblia, pela fé. Em outras palavras, o nosso pecado não é mais creditado na nossa conta, pois ele foi creditado na conta de Jesus Cristo. E ele fez isso ao morrer na cruz por você. É por isso que a Bíblia diz que Deus pode ser tanto justo como justificador. Ele pode continuar justo e justificar o seu povo, a sua igreja. A quarta verdade que Paulo fala sobre essa morte de Jesus é que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, verso 10 e verso 11. A palavra significa trocar, cambiar, receber alguém em favor. É interessante isso. Quando ele fala que Deus nos reconciliou consigo mesmo, em Cristo Jesus. Qual que é a moeda de troca? A moeda de troca foi Jesus. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, é um texto que vale a pena nós olharmos para ele. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Coisa maravilhosa. Lutero chama isso aqui de bendita troca. Você e eu, pecadores, o nosso Salvador, que sem pecado não tinha nenhum pecado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado. Ele é a nossa moeda de troca, por assim dizer.
E ao morrer na cruz, então, Jesus paga o seu, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado do seu povo, da sua igreja. E agora, por causa de Jesus Cristo, o que acontece? Nós fomos reconciliados com Deus, não há mais inimizade, não somos mais ímpios, não somos mais fracos, somos filhos, somos herdeiros, temos livre acesso, temos comunhão. Eu gosto quando o Sproul ele diz que a justificação é como um presente que você vai lá na árvore de Natal, pega e vai desembrulhando e tem outro presente, e desembrulha e tem outro presente, e tem outro presente, e tem outro presente, e não acabam os presentes. Reconciliação é um deles. Eu que era inimigo, agora estou reconciliado com meu Deus. Nós recebemos em Cristo a anistia, a reconciliação. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 1, verso 21 em diante. A causa da alienação, nosso pecado, as nossas iniquidades foram retiradas. Cristo cravou na cruz, cancelou o escrito de dívida. Cristo morreu por nós e agora nós fomos reconciliados, não por nós, não por nossa causa, não pelas nossas obras, mas por causa da justiça de Cristo e do sangue que Ele derramou na cruz. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Por isso eu e você podemos dizer, somos reconciliados. Mas eu quero terminar, irmãos, que Deus prova o seu amor para conosco, através do que Ele nos promete em Cristo Jesus. E algumas promessas futuras aqui nesse texto. A primeira delas, nós encontramos no verso 9, a segunda parte do verso 9, quando Paulo diz que nós seremos salvos da ira. Seremos salvos por Ele da ira. E aí vem uma pergunta, mas Paulo já não disse que nós somos salvos da ira? Como ele agora diz que nós seremos salvos da ira? O John Stott chama isso de tensão entre o já e o ainda não. E alguém perguntou a um pastor uma vez, pastor, o senhor é salvo? Ele disse, eu fui salvo, estou sendo salvo e vou ser salvo. E a resposta está correta. Já fomos salvos da ira de Deus, do pecado, do poder do pecado. O pecado não mais nos condena, não mais nos destrói. Estamos sendo salvos do domínio do pecado, e a gente chama isso de santificação. E seremos salvos um dia da presença do pecado, nós chamamos isso de glorificação. Seremos salvos da ira. E aqui é importante nós dizermos, irmãos, que há uma ira da qual já fomos salvos. E há uma ira que ainda dela vamos ser salvos. A Bíblia chama essa ira de ira vindoura. O Senhor Jesus diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre estes permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, mas quem não crê no Filho e se mantém rebelde contra o Filho, sobre este permanece a ira de Deus. Essa é a ira presente, que eu e você em Cristo Jesus já fomos salvos. Mas há uma promessa aqui de que vamos ser salvos da ira vindoura. Essa ira tem a ver com a condenação eterna, com o juízo eterno. E o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus prova o seu amor, prometendo para você e para mim que Ele vai nos livrar dessa ira. E Ele certamente fará isso. Como eu disse hoje pela manhã, as promessas de Deus, a esperança de Deus, não é uma simples expectativa de algo que pode ou não pode acontecer. É uma certeza. Deus promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele não falha. Então um dia nós seremos salvos da ira de Deus, no dia do juízo de Deus, na manifestação da glória de Deus. E essa é a promessa que nós temos aqui. Em outras palavras, Paulo está dizendo que se Deus começou uma obra em você, Ele vai completar. No capítulo 8, Paulo diz que aquele que nos escolheu, que nos predestinou, que nos chamou, que nos santificou, também nos glorificou. E a palavra está no passado,
mostrando que para Deus já é uma realidade, só falta cumprir o tempo em que nós seremos salvos da ira vindoura de Deus. Segundo lugar, Paulo diz que nós seremos salvos pela sua vida. E essa é uma expressão interessante que aparece aqui no verso 10, a segunda parte do verso 10. E o tempo também é futuro. E está descrevendo também a salvação final dos filhos de Deus. Agora tem uma expressão aqui que eu gosto muito, fantástica a expressão. Ela aparece no verso 9 e aparece no verso 10, que é a expressão muito mais. Muito mais. Olha que interessante, no verso 9 ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados, seremos por ele salvos da ira. No verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados. Esse muito mais de Deus aqui é maravilhoso. É tão maravilhoso como aquele mas Deus de Efésios e aqui de Romanos também, que estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E aqui tem um muito mais. Qual que é o raciocínio de Paulo? Qual que é a lógica de Paulo aqui nesse texto? Se Deus fez o mais difícil, qual foi o mais difícil? Morrer através do seu Filho por você, por mim, quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores e quando nós éramos inimigos dele. Agora que fomos reconciliados com Deus, justificados, salvos, perdoados, muito mais. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso mostra o que? Que Deus não vai te largar na mão. Deus não vai te abandonar. Você pode orar, você pode buscar, você pode louvar, você pode exaltar o Deus vivo e verdadeiro, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nada pode interromper esse amor de Deus na sua vida. Nada pode atrapalhar, porque muito mais agora, você que antes não era nada, aliás, era inimigo, agora você é filho, agora você é herdeiro, muito mais agora. Que coisa maravilhosa pensar nisso, irmãos. Seremos salvos pela sua vida. E aqui a ênfase é na ressurreição de Jesus. Cristo morreu por mim e agora Ele vive, reina, intercede por mim, voltará para me buscar, me dará a eterna bem-aventurança da sua presença. Muito mais. E finalmente, Paulo termina sobre essa verdade que eu estou falando, sobre essas promessas que Ele nos promete conceder em Cristo, falando da possibilidade de nos gloriarmos em Deus corretamente. E eu vou explicar aqui o que eu quero dizer com isso, aqui no verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E eu quero destacar essa expressão: também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, ela é a mesma que aparece de forma negativa em Romanos 2, verso 17. Ali Paulo está criticando os judeus presunçosos que se gloriavam em Deus. E eles diziam: nós somos o povo de Deus, nós temos os oráculos de Deus, nós somos o povo da aliança, então nós não precisamos entender que nós somos pecadores e necessitamos de arrependimento. Ou seja, o judeu presunçoso, ele estava se arvorando de ser íntimo com Deus, quando na verdade ele não era. Ele estava longe de Deus pelo seu pecado e a sua falta de arrependimento. Agora Paulo usa a mesma expressão, só que de uma forma positiva. Ela traz a ideia aqui de um verdadeiro motivo para nos gloriarmos em Deus. Qual que é esse motivo? Jesus Cristo. Eu me glorio em Deus, não porque eu seja bom. Eu me glorio em Deus, não porque eu seja merecedor. Eu me glorio em Deus, não porque eu seja alguém que Deus olhou para mim e disse: você é especial, você tem valor. Na verdade eu não tinha nada disso. Mas Jesus sim, Ele tem valor. Jesus sim,
pagou o preço do meu pecado, e agora eu posso me gloriar em Deus por causa de Jesus. Isso tem a ver com me gloriar nas misericórdias, na graça, na bondade, no amor de Deus, na compaixão de Deus, por causa de Jesus Cristo. Deus prova o seu amor. Esse foi o nosso tema dessa noite. E Ele prova o seu amor ao salvar pessoas tão carentes e miseráveis como você e eu. Deus prova o seu amor em Cristo Jesus, quando através dele Ele morre na cruz e paga um alto preço. Deus prova o seu amor através do que Ele nos promete conceder no seu Filho Jesus. Seremos salvos da ira, seremos salvos pela vida dele, e nos gloriaremos no Deus verdadeiro, em Cristo Jesus, da forma correta, do jeito certo. E eu quero então fazer 3 aplicações. Primeira, reconheça a sua fragilidade. É interessante que a primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não gosto muito dessa tradução. Eu prefiro bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a ideia aqui é de alguém inútil, sem valor, ímpio, pecador, inimigo, mas bem-aventurado aquele que reconhece e depende da salvação que está em Cristo Jesus. Segundo, creia em Jesus e receba de Deus a reconciliação. Em terceiro, confie nas promessas de Deus e alegre-se na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos resgatar isso na nossa vida, de nos alegrarmos na glória de Deus. É para isso que a gente vem para a igreja, por causa da glória de Deus. É por isso que a gente vive o Evangelho, por causa da glória de Deus. E nós podemos fazer isso não porque nós merecemos isso, mas porque Jesus fez tudo por nós. Tudo, tudo, tudo. Louvado seja o nome do Senhor.